Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Que as pessoas que estão tentando essa ação criminosa sejam avisadas de que a gente não está para brincadeira. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos Ana Clara Costa e Celso Rocha de Barros, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Olá, bem-vinda, Ana. Oi, Fernando. Oi, pessoal. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem. Não dá pena. Olha, vai. Não! Nossos comerciais, por favor. Diga lá, Celso Casca de Bala. Fala aí, Fernando. Estamos aí, mais uma sexta-feira. Eu não sou dona da plataforma, eu só divulgo a plataforma. E é isso, gente, joga com a responsabilidade de vocês. Jogam e apostas com responsabilidade. Muito bem, antes da gente anunciar os assuntos da semana, queremos convidar você, ouvinte, você, ouvinta, a nos acompanhar nessas eleições, ou acompanhar as eleições pelo Foro, nos dias 6 e 27 de outubro, primeiro e segundo turnos. A gente vai estar ao vivo no YouTube da Piauí a partir das 5 da tarde, 17 horas, acompanhando a apuração dos votos e analisando os resultados. A gente vai ter para isso a companhia de alguns convidados e convidadas muito especiais ao longo da transmissão. Então é isso, venham com a gente. Eleição no Foro já é uma tradição. Convite feito, agora sim, vamos aos assuntos da semana. O país está pegando fogo e não é uma metáfora. No primeiro bloco, a gente vai voltar ao assunto porque a situação que já era alarmante se agravou nos últimos dias. Está claro que o desastre ambiental em curso se deve a uma combinação de condições climáticas extremas com ações criminosas em larga escala e que o governo enfrenta dificuldades nas duas frentes. Falhou na política de prevenção e não conta com recursos para identificar ou coibir à altura os criminosos. Na terça-feira, em reunião com chefes dos demais poderes e vários ministros, o presidente Lula admitiu que o país não estava preparado. Abre aspas, o dado concreto, disse Lula, é que hoje no Brasil a gente não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas. Até 90% das cidades não estão preparadas para cuidar disso. Os estados são poucos os que têm preparação, que têm defesa civil, bombeiro e brigadistas suficientes. Quase ninguém tem, admitiu o presidente. Mais adiante, ele disse que há muita suspeita de que muitos dos incêndios são criminosos e citou exemplos na Amazônia e em São Paulo, mas a lista poderia ter sido estendida a outros estados. No programa de hoje, nós vamos nos deter especialmente na motivação ou nas motivações criminosas por trás desse fogaréu. Há muita coisa em jogo e em risco neste momento, da saúde das pessoas e do aumento do preço dos alimentos a curto prazo, até o comprometimento irreversível dos biomas do país, como a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. No segundo bloco, a gente vai tratar de eleições. E sim, vamos falar, eu peço licença poética, do inesquivável golpe de cadeira desferido por Datena, do PSDB, em Pablo Marçal, do PRTB, durante o debate da TV Cultura, que ironia, cultura, no último domingo. Seria de fato cômico se não fosse, não digo trágico, mas talvez muito sintomático da sarjeta onde nos encontramos. Mas, como diria Geraldo Vandré, a vida não se resume a festivais e as eleições não se resumem a cadeiradas. A gente vai comentar também os últimos números da corrida eleitoral em São Paulo. Por fim, no terceiro bloco, vamos tratar deste admirável mundo novo das bets, universo de apostas online que infesta o país. A oferta desses sites de jogatina foi liberada pelo governo de Michel Temer, o breve, e sem regulamentação prosperou ou deu metástase em poucos anos. Atualmente, qualquer site de apostas pode funcionar no Brasil. E eles não só funcionam, como veiculam sem parar as propagandas mais insuportáveis desde que a propaganda foi inventada. Contra as propagandas não há solução à vista, mas contra a farra do jogo há medidas em curso. O governo Lula antecipou para outubro agora, antes do prazo original, que era janeiro de 2025, a extinção dos sites que não estejam legalizados. O Ministério da Fazenda projeta arrecadar até 3,4 bilhões com as concessões para as apostas eletrônicas. A Ana Clara, que é craque de bola, a nossa Ronaldinha, apurou tudo sobre as bets e vai nos contar qual é o tamanho do buziles. É isso, vem com a gente.
Muito bem, Celso Rocha de Barros, vamos começar com você. E para me contradizer, vamos começar pelos números e não pelas intenções ou pelas motivações criminosas que eu disse seria a tônica do nosso primeiro bloco. Inclusive porque não se trata só de um fenômeno brasileiro, isso também tem escala mundial. Então, como disse o Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima, no podcast Café da Manhã, de 18 de setembro, o clima extremo encontrou o crime extremo. É uma conjunção de degradação climática com atividade criminosa. Eu queria falar primeiro a questão do clima extremo. A The Economist fez uma matéria em 22 de agosto, mostrando diversos resultados de pesquisas científicas, mostrando que esse problema de incêndios em florestas, etc., vem se tornando mais comum ao redor do mundo. Então, segundo o estudo que eles citam, nos últimos 20 anos, mais ou menos, se você pegar os anos que tiveram mais incêndios, os 6 últimos anos da amostra são 6 entre os 7 piores desse período. Está ficando mais frequente o ano em que você está entre os piores de todos os tempos. E o número de dias por ano dessas estações do fogo, que eles chamam desses períodos em que você tem mais incêndios, aumentou 14 dias, quer dizer, aumentou 27% entre 1979 e 2019. E a previsão dos estudiosos é que isso só vai piorar. Se o planeta esquentar por mais do que entre 1,5 e 2 graus Celsius, que é o que foi acordado no Acordo de Paris, o número de dias com alto risco de incêndios extremos deve dobrar. E se ele esquentar entre 3 e 4 graus Celsius, eles devem quadruplicar. Então, basicamente, há um risco muito alto de o mundo pegar fogo todo ano ser o novo normal. Isso opera de várias maneiras. Uma das principais maneiras é que o aquecimento global vai tornando a floresta mais seca, né? E mais propensa a pegar fogo. Então, por exemplo, se um cara começa um incêndio criminoso num cantinho lá, para desmatar um pedaço, para roubar aquela terra, para fazer o que seja, a chance daquilo se espalhar fica muito maior. Se cai um raio, como aconteceu no Canadá, né? O Canadá teve um incêndio absolutamente monumental em 2023. Entendeu? Cortou o Canadá de um lado ao outro. Provocado por um raio. Provocado por fenômenos climáticos, né? Isso sempre existiu, sempre caiu raio na floresta, entendeu? Só que a floresta hoje em dia é mais seca, entendeu? Então vai ficando cada vez pior o problema. Da último programa que a gente fez sobre isso, eu falei, eu acho que o cenário de incêndio criminoso é o cenário otimista, porque é mais fácil de lidar com isso do que de lidar com o fenômeno mais geral do aquecimento global, né? Mas aparentemente tem pelo menos uma dimensão do problema que é ligado ao aquecimento global mesmo e é muito mais difícil de lidar. Então, quando um cara tá lá atacando fogo na Amazônia, junto com ele tá todo mundo que usou combustível fóssil nos últimos 100 anos, entendeu? Foi trabalhando para que o clima piorasse. E não é só uma questão de indivíduos monstruosos, é também uma questão do nosso normal, da nossa vida normal ser um negócio ecologicamente insustentável, né? Agora, isso quer dizer então que ferrou, não tem nada que fazer? Então não tem ninguém tacando fogo de propósito? De maneira nenhuma. O Cláudio Ângelo também notou que você tem mais focos de fogo nos lugares em que o desmatamento ainda não caiu. O desmatamento caiu ano passado, o governo basicamente voltou a funcionar na área ambiental, né? Porque durante o governo Bolsonaro praticamente proibiu a fiscalização. Ela voltou a funcionar no governo Lula, mas claramente ainda não está à altura do problema, né? E nessas áreas onde o governo ainda não conseguiu reduzir o desmatamento, tem mais incêndio. Ou seja, são os caras mesmo tacando fogo na floresta para abrir pasto, né? E eu queria chamar a atenção para uma outra consequência disso tudo. O problema dos incêndios não só está tendo impacto real no ar que você respira nas últimas semanas, mas já está mexendo, por exemplo, no preço da comida que você come. Então, perdas de safra e coisas que prejudicaram a agricultura, etc. A saca de açúcar cristal branco subiu de R$ 132 para R$ 142, segundo a Forbes. O café, que eu acho uma tragédia absolutamente desesperadora, a saca de 60 quilos de café arábica valia R$ 1.407 no início do mês passado e agora foi para R$ 1.492. Em agosto do ano passado era R$ 831. Como o Brasil é o maior produtor de café do mundo, basicamente a seca atual vai afetar o preço do café ao redor do mundo. E aí, você acha que é só isso, mas não. Porque aí vai aumentar o preço dos alimentos, isso vai bater no índice de inflação, o Banco Central vai ter que tomar uma providência para segurar essa inflação e vai ter que aumentar juros se os preços dos alimentos continuarem subindo por esse tipo de coisa. Então, quando você vê essas notícias sobre incêndio
na Amazônia, etc., mesmo se você achar que questão ambiental é um negócio muito filosófico, é um negócio só dos caras de esquerda, etc., no que, aliás, você está errado, saiba que isso vai ter implicação direta, tanto na comida que você vai comer, quanto nas suas chances de arrumar emprego. Porque se isso bater no índice de inflação, os juros podem subir e a economia pode desacelerar. Muito bem. Está aí trocado em miúdos o que a gente falou en passant na abertura. Ana Clara, você andou aí falando com muitos delegados, muitas pessoas envolvidas aí no combate ou no levantamento das ações criminosas país afora. Isso. Conta um pouco o que há de frustrante nessas coisas que você apurou. É que quando a gente fala, a Marina tem falado muito isso, de terrorismo climático, incêndios criminosos, o que a gente pensa logo de cara é numa coisa ideológica, política, né? Um monte de bolsonarista querendo queimar o país por N razões, né? E aí, no início, quando eu vi tudo isso acontecendo, me veio na cabeça muito aquele movimento coordenado do 8 de janeiro, que poderia ter havido uma combinação em grupos de Telegram, em grupos de WhatsApp, para fazer isso, até porque teve sincronicidade entre muitas das queimadas que aconteceram, sobretudo em São Paulo e tal. Então, eu fui conversar com as pessoas para ver se isso se confirmava. E, na verdade, no Rio mais também, né? Essa no semana, Rio também. E, na verdade, é mais complexo do que a gente imagina, porque as razões são múltiplas. Não é a razão do golpe, como foi o 8 de janeiro, né? Vamos queimar o país por uma razão específica. Cada queimada tem suas características. E aí, conversando com algumas pessoas que estão participando das investigações, eu queria falar aqui para vocês algumas das hipóteses. Um dos motivos é semelhante ao Dia do Fogo, que o Bernardo mencionou aqui no programa passado, que aconteceu em 2019, quando grileiros colocaram fogo em vários locais na Amazônia, de forma coordenada, estrangulando a capacidade de reação das brigadas de incêndio, né, que já eram muito mais deficientes no governo Bolsonaro. Eles queriam queimar em paz, transformar a mata em pasto em paz, sem exceção do IBAMA. E diga-se de passagem, por esse crime, os suspeitos nem sequer foram encontrados. Houve uma investigação meia boca ali, porque a Polícia Federal do governo Bolsonaro não estava lá muito interessada em investigar. E não teve indiciamento nenhum, ficou tudo por isso mesmo. Como que essa lógica funciona, né? O grileiro invade a mata, ele se instala, ele derruba as árvores, vende a madeira, põe fogo na terra para limpar, para virar pasto, e aí ele vende para um comprador de terra ilegal. Por um preço, obviamente, muito abaixo do que seria um preço de terra, justamente porque ela é ilegal. Esse cara compra e tenta legalizar, alegando que comprou de boa fé e tal, e tenta fazer a regularização fundiária. E aí, como já não tem mais mata ali, porque o grileiro queimou tudo, ele, não raro, consegue regularizar essa terra, que ele pagou muito menos do que o valor, que seria um valor de terra no Brasil. Como que a gente acha que Pará virou pasto? Pará era pura floresta. Como que a gente acha que Rondônia virou pasto? Era pura floresta, e hoje é o estado mais desmatado dentro dos estados amazônicos. Inclusive, só falando desses dois estados, esses dois estados recentemente foram os dois últimos estados que aderiram ao decreto de proibição do fogo há apenas 2 semanas. Ou seja, está queimando há pelo menos 2 meses e só agora eles foram decretar a proibição do fogo, inclusive o fogo controlado. Então a gente vê que também no próprio governo existe uma certa colaboração com isso que está acontecendo. Outra coisa muito comum nesses períodos de seca é o proprietário que tem terra com reserva legal, ou seja, com uma parte de mata, e que ele não pode explorar. Então, o que ele faz? Já que está queimando tudo mesmo, ele bota fogo nessa mata e depois diz pro IBAMA que foi o fogo que veio e levou a mata. Já que está queimando tudo mesmo, veio esse fogo aqui, na culpa minha, queimou a mata, e o que ele faz? Já que não tem mais mata, não é mais reserva, ele aproveita para usar esse território para plantar. Então, isso está acontecendo muito agora também. Outra hipótese com a qual se trabalha é o revide. É você atear fogo em locais onde houve recentemente operações de expulsão de garimpeiros e grileiros, repatriação de territórios indígenas antes ocupados por eles. E um exemplo disso é o que foi noticiado pelo Repórter Brasil há alguns dias, que relata que recentemente uma operação, enfim, envolvendo polícia, IBAMA, todo mundo conseguiu tirar grileiro invasor das terras Apitereuá e da trincheira Bacajá, no sul do Pará. O Repórter Brasil noticiou que essas terras acabam de ser novamente invadidas, aproveitando todo o fogaréu, e o fogo foi ateado, provocando a devastação de 2.000 hectares, o equivalente a 2.800 campos de futebol no Pará, isso agora.
E o fogo foi colocado nos pastos que esses grileiros tinham aberto nas estradas ilegais que eles haviam criado. Ou seja, eles aproveitaram o estrangulamento e tomaram de volta aquilo que tinha sido dado de volta para os indígenas. Então, essa é a tese do Revide. Ou seja, o bolsonarismo está aí a todo vapor. Não, com certeza. Não é uma guerra ideológica, a motivação não é, mas são interesses concretos que foram amparados ou incentivados, né, pela gestão anterior, né, respaldados. Com certeza. Isso. A Marina Silva também deu outro exemplo de revanche, que foi no território Suruí, em Rondônia, que é hoje talvez a situação mais delicada em relação ao fogo. Esses invasores entraram, atearam fogo e quando a brigada de incêndio chegou para apagar, ela foi atacada por eles e eles tiveram que chamar a Força Nacional para apagar o fogo. Eu até questionei a Polícia Federal se alguém tinha sido preso em flagrante. E eles disseram que não, que quando eles souberam, o fato já estava consumado, ou seja, impunidade. E você tem aqueles casos que a gente simplesmente não compreende o que acontece, né? Como um fazendeiro do Tocantins foi surpreendido tacando fogo na própria fazenda. Levado para a delegacia, ele disse que estava fazendo fogo controlado para evitar que os incêndios que estavam ali perto chegassem até a sua plantação. Porque, supostamente, você tem essa técnica de aceiro, né? De criar corredores de terra entre as plantações. Porque se pega fogo numa plantação, esse corredor de terra impede que ele migre para outra plantação. E o gênio resolveu fazer esse corredor de terra justamente em meio à maior queimada que já se tem notícia no país. E foi pego fazendo isso. Então, você tem vários casos de gente realmente ignorante mesmo, que não tem a dimensão do que está acontecendo. Aí vou dar outro exemplo, em Brasília, que entra também nessa questão de pessoas completamente equivocadas e irresponsáveis. Você teve uma pessoa que foi limpar um terreno perto da Granja do Torto e colocou fogo no Parque Nacional em Brasília, dentro da cidade. A situação de Brasília fica realmente distópica, para usar essa palavra que virou um clichê, mas as cenas são muito impressionantes, né? E a previsão de chuva lá é só para novembro, ou seja, a gente já está na segunda pior seca desde 1963, se eu não me engano, e vai virar a maior seca. Porque em 63 ficou sem chover tantos dias, a gente já está chegando nesses dias. É uma seca absurda. O que acaba saindo dessas hipóteses de oportunismo econômico e pura irresponsabilidade são os incêndios em São Paulo e no Centro-Oeste. Essas áreas já são completamente desmatadas, são ocupadas por grandes propriedades onde o fogo, nem mesmo o fogo controlado, é praticado. São terras de agricultura de ponta, ultra tecnológica. Essas terras não são reservas ambientais, não são territórios indígenas, não há disputa de terra ali. Então, quando se tem o fogo ateado em locais onde não há fogo controlado há muitos anos, onde o fogo não é uma prática, onde não há conflito de terra, a hipótese que sobra, única, é a política. Sobretudo em São Paulo e no Centro-Oeste tem a questão da sincronicidade, que por um mecanismo da própria Polícia Federal eles conseguiram detectar que tudo aconteceu no mesmo horário. Porque há uma dificuldade dos satélites, né, de identificarem. O satélite mapeia com muito mais facilidade desmatamento do que em foco de incêndio, né? Sim. Então, nesses dois casos, pessoas foram presas, tanto no Centro-Oeste quanto em São Paulo. As investigações estão sendo feitas, ainda não se tem uma ideia concreta da motivação política nesses casos, mas essa tem sido a tese mais defendida porque nada explica. As outras coisas que explicam as queimadas nos outros lugares não explicam o que está acontecendo em São Paulo. O presidente Lula mencionou essa semana, na reunião que ele teve com o Barroso, presidente do Supremo, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que ao fazer a convocação para o 7 de setembro na Paulista, o pastor Silas Malafaia disse que depois do 7 de setembro, o Brasil iria pegar fogo, entre aspas. O Lula não mencionou o nome do Silas Malafaia na declaração dele, mas disse que uma pessoa importante tinha dado esse sinal nas redes sociais um pouco antes do 7 de setembro, sugerindo que aquilo poderia ser a senha para qualquer coisa. Mas o próprio Lula também ainda não chegou até a presidência da República, segundo o que eu apurei, uma ligação exata ali entre… Porque a frase pode ser uma metáfora. A frase pela frase, se você não tem outras evidências, você não tem elementos suficientes para dizer que o Malafaia está com a caixinha de fósforo botando fogo no canavial Brasil afora, certo? Exato. E aí, no âmbito do Congresso, você tem a frente ambientalista hoje, que é infinitamente menor do que a frente ruralista, infelizmente.
Eles querem aproveitar esse momento para tentar aprovar projetos de lei, primeiro, que aumentem a punição para esse tipo de crime, porque a punição é de, no máximo, 4 anos, que acaba sendo convertida em serviços comunitários e tal. Ninguém acaba preso por isso, por incêndio ou qualquer crime ambiental no país, a gente sabe. Então, eles fizeram um pacote de projetos. Um deles aumenta a pena para o crime de produção de incêndio, aumenta a multa também, responsabiliza o proprietário de terra onde tem uso irregular do fogo. Enfim, tem toda uma gama de projetos. E aí eu estava falando com o deputado Nilton Tato, do PT, que é membro dessa frente parlamentar, sobre a viabilidade desses projetos nesse momento. Porque a gente até já falou no foro, acho que na época da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, também a frente ambientalista queria aprovar projetos de lei que melhorassem as coisas e etc. E não tinha clima nenhum, mesmo diante daquela tragédia, para se aprovar qualquer coisa. E agora é mais ou menos o mesmo cenário. Mas o Nilton Tato estava ponderando na nossa conversa que esses projetos são necessários e essa discussão é necessária porque se você descobre que empresários do agronegócio estão financiando qualquer coisa desse tipo, ou pessoas que recebem, o agronegócio recebe um crédito super subsidiado pelo governo para produzir. E esse cara que recebe esse dinheiro tá atuando para botar fogo no país, então assim, você precisa ter uma investigação de fato, porque essas pessoas recebem benefícios não só fiscais, como tributários e de crédito mesmo, que nenhum de nós recebe. E além de tudo, estão causando tudo isso. Então assim, eles apontam que a investigação é fundamental, mas que diante desse Congresso, a gente não tem motivos para estar muito otimista. Pelo contrário, estamos numa situação que o governo, perdão pela infâmia, mas está pagando incêndio, né? Literalmente também agora. Pois é, porque o Bernardo chamou a atenção no último programa, né? Se não tem eleição, olhem para quem são os primeiros colocados nas pesquisas e me diga se eles têm histórico de defesa do meio ambiente ou coisa que valha, entendeu? Veja se a nossa conversa está na direção certa. Enfim. Isso aí é derrota certa. A gente vai encerrando o primeiro bloco do programa por aqui. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta vamos falar do que mesmo, direção? Cadeiras, eleições? Já voltamos. Este ano, a Piauí se juntou à Netflix e à Janela Mapalab para oferecer ao público uma casa na Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, que acontece de 9 a 13 de outubro. Por acreditar que uma boa história pode brotar em todo lugar e em vários formatos, criamos juntos a Casa de Histórias. Estaremos de portas abertas de quinta a sábado, 10 a 12 de outubro, com 5 mesas por dia. É só chegar. Fique de olho na nossa programação. Casa de Histórias, uma iniciativa Piauí, Netflix e Janela Mapalab. Muito bem, estamos de volta. Celso, vamos começar com você, mas antes disso eu vou contar uma historinha, que essa história de cadeira vem de longe na política brasileira. Descobri eu aqui fazendo minhas pesquisas, coisa que eu não sabia. Em fevereiro de 64, um mês antes do golpe militar, teve um evento em Minas Gerais a favor das reformas de base do Jango, do qual participava o então deputado federal Leonel Brizola, que tinha sido governador do Rio Grande do Sul. Estava lá o Brizola que ia fazer uma fala a favor das reformas de base e o auditório onde ele ia falar, que era na então Secretaria de Saúde de Minas, em BH, foi invadido por um grupo de senhoras de Santana de Minas, digamos assim, um grupo anticomunista, com senhoras que portavam terços nas mãos e gritavam slogans contra o Beuzebu vermelho. Opa. Vamos exorcizar o anticristo e tal. O negócio acabou virando uma confusão. Teve paulada para todo lado, passou a história, esse episódio, como a noite das cadeiradas. Olha só. Então, Brizola deve ter levado as suas cadeiradas lá um mês antes do golpe militar de 64. É uma curiosidade, não tem nada a ver com a cadeirada do nosso amigo da Atena. Mas, enfim, temos tradição. Vamos falar do presente, Celso. É isso aí, Fernando. A cadeirada foi um exemplo do que se chama de mobilização política, que é quando um político taca a mobília em cima do outro. Quem viu a cena percebeu, a cadeirada da Atena no Marçal foi causada pelo Paulo Marçal. O Paulo Marçal já vinha com essa estratégia
de, em todo debate, cruzar todas as fronteiras da decência, ofendendo seus adversários de uma maneira completamente fora do normal para debates políticos, que já não são ambientes assim muito saudáveis, né? O nível de baixaria que o Marçal introduziu nas suas ofensas realmente é difícil achar na política brasileira. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Na política brasileira é difícil achar exemplo de ofensas tão baixas, né? O que ele falou sobre o pai da Tabata Amaral, o que ele falou sobre o Boulos. É um sujeito realmente absolutamente deplorável. E eu queria, inclusive, chamar a atenção para um negócio. Nenhuma emissora de TV é obrigada a chamar o Pablo Marçal para debate. O partido do Pablo Marçal não tem deputado no Congresso. Se tivesse, seria obrigado. Por exemplo, o padre Kelmon tinha que ser chamado para os debates, porque o PTB, que era o partido dele na época, tinha deputado no Congresso. O PRTB do Marçal não tem. Então, o Marçal começou esse negócio porque essas emissoras queriam a audiência, queriam a polêmica. Agora a coisa saiu de controle, mas é bom lembrar que nada disso era inevitável. A lei não obriga você a chamar o Pablo Marçal para um debate. E até agora, ele vinha se mantendo cadeira free, porque os adversários não podiam se defender na mesma moeda, não podiam ser tão agressivos quanto ele. No caso do Boulos, que o Boulos justamente está tentando se livrar de uma imagem de radical, então a pior coisa que o Boulos poderia fazer é começar uma pancadaria num debate. Mas no caso da Tabata, porque ela é mulher, e basicamente ninguém aceita que mulheres sejam incisivas, se defendam em grau de agressividade proporcional ao que homens fazem nesse tipo de situação. Só que aí quando ele encontrou um sujeito que já estava meio sem nada a perder, o Datena praticamente desistiu da eleição, já deu uns depoimentos dizendo, pois é, entrei na eleição errada, etc. Quando o Marçal resolveu ir para cima desse cara, ele tomou uma cadeirada. Durante a noite do debate, os grupos de ciência política que eu participo aqui, todo mundo ficou debatendo, será que o Marçal vai conseguir ganhar alguma simpatia por ter apanhado e tal? E mesmo antes de sair os números, todo mundo já tinha concluído o seguinte, que seria ruim para ele por dois motivos. Primeiro, porque parte da imagem que ele construiu é uma imagem de alta testosterona, né? Um negócio de um cara corajoso, um cara brigão, entendeu? Assim, o cara podia até ser mal educado, mas enfim, ele falava mesmo, sabe? Falava o que lhe vinha à cabeça e tal. E para um cara que está tentando vender essa imagem, apanhar é ruim. Se isso fosse um recreio de escola, que basicamente foi, né? Uhum. Ele teria saído desmoralizado daquela história. Mas ele fez tudo ficar muito pior com aquela encenação que ele fez de tentar fingir que a coisa foi muito grave para comparar a cadeirada com a facada do Bolsonaro e o tiro do Trump. O que é difícil até não rir quando você fala que ele tentou fazer isso, certo? Enfim, basicamente o Bolsonaro ficou entre a vida e a morte por meses. O Trump escapou de levar um tiro na cabeça por milímetros. O que aconteceu com o Marçal é um negócio que você sair aqui num bar do Rio de Janeiro, dependendo do dia, é perfeitamente possível você ver coisa pior, entendeu? Então, assim, ninguém jamais vai encarar aquilo como comparável a você levar uma facada ou levar um tiro. E, inclusive, sou ofensivo para os bolsonaristas. E isso não é uma coisa que você vai me ouvir dizer todo dia. Os bolsonaristas têm razão nesse caso. Entendeu? Porque, de fato... Assim, é bom que tá gravado. Né? Não, eles têm razão. Quer dizer, assim, o líder deles levou uma facada. Quer dizer, e vem um idiota dizer assim, olha só, comigo também, entendeu? Foi a mesma coisa. Pelo amor de Deus, né, cara? Cria vergonha na cara. E você vê que deu errado porque no dia seguinte ele já mudou completamente o discurso, diz que não foi nada, que o Datena é um fracote, etc. E fingiu que não tinha feito nada daquilo. Aquela encenação dele na ambulância, com a máscara de oxigênio. Eles circularam uma imagem falsa do que seria uma radiografia de fratura de costela. Então, enfim, aquilo tudo deu errado. Não, e os assessores dele, no domingo, segunda, terça, ficavam mandando ostensivamente boletins médicos e mensagens. Os caras nunca mandam nada. De repente começaram a mandar loucamente os boletins, como se tivesse acontecendo um negócio de vida ou morte ali, né? Exato, e todo mundo viu que era mentira. Tá lembrando o caso da bolinha de papel no Serra, né? O Serra foi pro hospital também, não foi? O Serra também não foi fazer exame? Foi pro hospital. O Serra levou uma bolinha de papel na campanha de 2010, é isso, né? 2010. Não, e logo na foto do Marçal no hospital, que ele tira uma foto com uma cara de que tá à beira da morte, o pessoal mais atento notou que a pulseira que ele tá usando era uma pulseira verde, que é o código internacional em hospital para casos sem nenhuma gravidade. Entendeu? Então, assim, a encenação toda pegou muito mal. E ao que parece, ele caiu um pouco na pesquisa por causa disso. E a outra coisa que eu acho que ele perdeu é pelo seguinte: vai aumentando o número de candidatos que tem chance zero de apoiar o Marçal no segundo turno, se ele passar para o segundo turno. Eu acho que podemos todos cravar que o Datena não vai apoiar o Marçal no segundo turno, se for o caso. A Tabata também não. Você vai somando,
o teto dele vai baixando. Então, essa estratégia dele de ofender todo mundo, não só, por exemplo, se ele escolhesse um adversário, fosse o cara que vai pro segundo turno com ele, e fosse xingando esse cara até o fim, era uma coisa. Mas ele distribuir ofensas para todo mundo numa eleição que o voto está muito dividido, e que vai ganhar quem conseguir mais apoio no segundo turno, isso é uma estratégia que no longo prazo é muito ruim. Então, aos poucos, eu acho que ele vai se desgastando com um público que interessa para ele, que são esses políticos tradicionais que poderiam apoiar ele agora, que ele tinha chance de ganhar, entendeu? O episódio todo foi ruim para ele. Eu queria chamar a atenção para o fato que, apesar do Marçal estar se desgastando e apesar do Bolsonaro ter se embananado todo nesse processo eleitoral paulistano, ele basicamente começou apoiando o Nunes, abandonou o Nunes para o Marçal, depois voltou para o Nunes, sem declarar nada definitivo sobre nada. Assim, eu acho que desmoralizou ele muito como apoiador no futuro. Mas o Nunes continua querendo fazer essa aproximação com a extrema-direita e deu uma entrevista para o Paulo Figueiredo, um influencer, eu ia lembrar disso também, golpista bolsonarista, que é acusado na investigação do golpe de 8 de janeiro, acusado com provas definitivas. A gente já comentou isso aqui, o Paulo Figueiredo foi na Jovem Pan, no programa de rádio que ele tinha, e conclamou os militares a um golpe, lendo um manifesto de militares da ativa a favor do golpe. No outro episódio, ele foi na Jovem Pan denunciar generais que não aderiam ao golpe. Então, o Ricardo Nunes não viu problema nenhum em ser entrevistado por esse cara e, inclusive, admitir a possibilidade de impeachment do Alexandre de Moraes. Então, assim, aquela coisa do, o Ricardo Nunes não é extremista, ele só está com o Bolsonaro por conveniência, tem um certo ponto que isso não faz mais diferença, entendeu? Se você já está topando qualquer coisa que os extremistas queiram, você me desculpe, meu amigo, entendeu? Não dá para tratar você como parte do campo democrático. Enfim, novamente, como eu falei semana passada, eu peço que os ouvintes comparem os problemas que a gente discutiu no primeiro bloco com o que está sendo a discussão política brasileira no momento. Ninguém acha que são essas pessoas que vão apresentar soluções para os nossos problemas. E lembrando quem é o vice do Nunes, que é Sim, sem dúvida. Bolsonarista puro sangue, cujo nome agora me escapa. Coronel Melo. Coronel Melo, um bolsonarista desses que espumam, a exemplo do secretário de Segurança Pública do Tarcísio. Então, o bolsonarismo está representado na chapa. Se o Nunes se eleger e resolver ser candidato ao governo, lá na frente, né, ser obrigado a fazer aquela desincompatibilização, o Coronel Melo será o prefeito de São Paulo. Exatamente. Então, é diante disso que estamos. Ana Clara, está aí firme na cadeira? Cara dele. Gente, ó, sei que todo mundo achou a cena grotesca e tal, mas eu acho que a gente pode olhar um aspecto mais artístico ali, né? Marcel Duchamp, Pablo Marcel Duchamp. Dá pra gente sempre ver o lado bom das coisas, né? Esteticamente. Pode ter tido uma inspiração, da Atena teve uma iluminação do modernismo e é isso. Eu tinha vontade que o Pablo Marcel fosse estragado pelo buraco negro do universo, que a cadeira dele afundasse. Cada vez que ele falasse as coisas que ele fala, que ele sumisse no buraco negro do universo. Mas, infelizmente, fica torcendo pro próximo debate. Não posso ficar feliz com a cadeirada. Muita gente eu sei que se divertiu, não consigo chegar Não, até pensa esse no ponto, aspecto artístico, que daí você pode ficar feliz. É uma contribuição. Bom, a questão é que ele perdeu muito protagonismo depois da cadeirada. Porque o protagonismo sempre era a consternação de todo mundo mediante as afirmações que ele fazia, as declarações que ele dava, os absurdos que ele dizia. E isso mudou. A conversa passou a ser a covardia dele, a reação dele que foi aquém do que as pessoas que gostam dele esperavam. A atitude do Datena tomou muito protagonismo nisso, etc. Embora isso não tenha se revertido em intenção de voto para o Datena pelas pesquisas que a gente viu. A Quest, inclusive, divulgou números na quarta-feira que não mostram isso. Então, eu acho que a gente já estava falando aqui há alguns dias que o Pablo Marçal parecia ter chegado no teto dele, né, dos 20%. E eu acho que isso se comprova ali com esses últimos resultados. E com a leve melhora do Nunes e do Boulos, como a gente tá nessa discussão de será que a gente vai antecipar o segundo turno pro primeiro e ver quem tem mais condição de bater o outro? Se é o Nunes que tem mais condição de bater o Boulos, se é o Boulos que tem mais condição de bater o Marçal. Enfim, eu acho que a tendência é que agora a escolha seja feita. Já temos as cartas na mesa de todos eles.
E aí, falando em cartas na mesa, eu queria sugerir uma leitura da Piauí. O Arthur Guimarães fez uma reportagem sobre as velhinhas que o Pablo Marçal enganava do esquema no qual ele foi preso há alguns anos, que era aquele esquema de roubar dados bancários de aposentados da Caixa e do Banco do Brasil para passar para quadrilhas que fraudavam essas pessoas, né? E esse repórter, ele vasculhou o processo e entrevistou as vítimas que foram lesadas, pessoas que perderam as economias de uma vida com essa fraude. E aí, nessa reportagem, tem um ponto que eu queria destacar, que é o seguinte: o Pablo Marçal, sempre que ele é confrontado sobre essa informação do processo, da prisão dele e tudo mais, ele sempre disse que não sabia do que se tratava, que ele era só um técnico de informática, que ele não sabia para que ele coletava esses dados e tal. E na investigação que o repórter detalha, tem diálogos que mostram o Pablo Marçal levando esporro do bandido lá da quadrilha, porque os nomes que ele estava coletando não estavam sendo legais, que ele precisava de gente melhor, entendeu? E ele, ou seja, mostrando que ele sabia exatamente para que ele estava coletando aqueles dados. Então, eu queria sugerir, porque eu acho que essa leitura dá bem a dimensão do buraco que a gente tá, quando um cara como esse tem 20% de intenção de voto da maior cidade do país. A despeito da disputa estar embolada ainda, a Quest ainda dá embolada, embora o Marçal tenha embocado para baixo, parece, tudo está muito perto, tudo está muito apertado, mas parece estar havendo agora uma definição entre o Nunes e o Boulos. Uma tendência leve de que se configura um segundo turno, ou quem passa para o segundo turno são esses dois. Está em aberto, não quero me precipitar, os candidatos estão muito perto, mas o movimento da última semana aponta para isso, certo? É isso, Fernando. E eu conversei com algumas pessoas da campanha do Boulos que estão também prevendo esse cenário, Nunes e Boulos no segundo turno, que é preocupante para a campanha do Boulos. Não é o melhor cenário para eles. Por quê? Eles estão vendo que a máquina está funcionando bem na periferia de São Paulo, em lugares onde o PT, a esquerda, sempre teve um bom resultado, como Parelheiros, São Miguel Paulista, Marzilac, lugares que sempre a Marta, ainda no PT, e o próprio Boulos, quando foi candidato lá atrás, e também como deputado, ele teve um bom desempenho. E que a máquina está funcionando, asfalto está sendo feito nesses lugares, e asfalto importa nesses lugares, porque quando você tem enchente, principalmente agora no verão, faz diferença você ter um asfalto renovado. A merenda está chegando na escola, o posto de saúde está funcionando. É aquilo que a gente fala, a eleição municipal ela é muito palpável. Conforme os dias vão passando, essa questão da máquina ela vai se impondo. Em Porto Alegre, por exemplo, Sebastião Melo, apesar de tudo que aconteceu na tragédia que a gente viu em maio, da culpa que a prefeitura teve, da negligência da prefeitura, ele está despontando como favoritíssimo, em detrimento da Maria do Rosário. Em Belo Horizonte, o Fuad Noman, que é do PSD e que era vice do Calil, né, que saiu da prefeitura para concorrer ao governo do estado, estava patinando nas pesquisas, agora está melhorando, está se colocando ali como possível favorito. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, favoritíssimo ali, já tem desde o início da campanha. Então, você tem uma situação se consolidando nas capitais em que a máquina está mostrando seu valor. Apesar das loucuras que a gente tem visto, dos candidatos televisivos, coaches e tudo mais, a máquina parece que está prevalecendo, pelo menos agora. A gente vai ver ali no dia 6. Não é o caso de São Paulo, onde tem um candidato de esquerda disputando com um candidato de direita, mas em Minas são 3 candidatos do campo conservador. Você está tendo uma reorganização. Essa eleição municipal vai mostrar um pouco, dentro da direita, a correlação de forças. Como é que vai ficar o PSD do Kassab, como é que vai ficar o bolsonarismo, o PL. A gente vai ver isso, acho que já ao final do primeiro turno, com os resultados nas cidades menores, onde não tem segundo turno. Certo, Celso? Exatamente, Fernando. Agora, tem uma coisa que é difícil de medir. A eleição passada para prefeito foi uma eleição muito boa para quem estava se reelegendo. E ainda era uma eleição com a esquerda fraca. Então tem algumas dessas pessoas de direita que estão indo bem, que a gente fica um pouco na dúvida se esse cara está indo bem porque ele é de direita ou por causa da máquina. Se tivesse um cara de esquerda ali, talvez também estivesse conseguindo. A minha impressão é que esses últimos movimentos na pesquisa são máquina. A conclusão das últimas levas de pesquisa é que a máquina está começando a se impor em várias cidades. Perfeito. Encerramos então o segundo bloco do programa, fazemos um rápido intervalo e vamos falar das bets. Já voltamos.
Ministério da Cultura e Congás apresentam São Paulo Jazz Weekend, dias 28 e 29 de setembro, no Memorial da América Latina. Não perca o evento que vai transformar a cidade de São Paulo na capital mundial do jazz. Diane Reeves, Hermeto Pascoal, Scott Kinsen, Seu Jorge Daniel Jobim e muito mais. Uma incrível jornada gastronômica com grande variedade de pratos. São Paulo Jazz Weekend, um encontro de música, inclusão e sustentabilidade. Mais informações em spjw.com.br. Está no ar o terceiro vídeo da série A Longa Arte de Antônio Carlos Jobim, apresentada pelo violonista, escritor e crítico musical Arthur Nestrovsky, com a participação da cantora Paula Morelenbaum. E é chegada a hora de falar da bossa nova. Uma das principais ironias é que para cantar desafinado, você tem que ser muito afinado. Você tem que ser João Gilberto ou Paula Morelenbaum. Tentem cantar no chuveiro e vamos ver como você se sai. Dirigida por Renato Terra, a série A Longa Arte de Antônio Carlos Jobim é uma coprodução da Piauí com a Jobim Music e tem o patrocínio da Natura. Muito bem, estamos de volta. Ana Clara, abra o seu caderninho que a gente quer te ouvir. Você pode começar contando. Eu não entendo nada desse mundo das bets, eu tenho horror. Depois do Ronaldinho, eu... É um problema estético. Vou te torturar com muitas coisas. A propaganda e tudo esse mundo provoca em mim uma aversão aguda. Conta aí pra gente como isso começou, o que o governo tá pretendendo. Enfim, Ronaldinho, a bola está com você. Bom, breve histórico. O Fernando já tinha mencionado na abertura que as apostas online foram liberadas ali no apagar das luzes do governo Temer, dezembro de 2018. O texto foi aprovado, mas precisava ser regulamentado. O governo Bolsonaro deixou tudo correr solto, não regulamentou nada, nem o Congresso. Isso significa que desde 2018, essas empresas vêm operando de qualquer jeito no Brasil, lavando dinheiro de todo tipo de organização criminosa, fazendo propaganda de qualquer jeito, propaganda para criança, com sede fora do Brasil, ou seja, não sujeita às nossas leis, tudo no mais absoluto freestyle. Em apenas 5 anos de operação sem regras, o Brasil se tornou o terceiro maior mercado de bets do mundo. E esse dinheiro patrocina tudo: futebol, artista, carnaval carioca, tudo. A consultoria PricewaterhouseCoopers traçou um perfil desse apostador no Brasil, num estudo publicado em 2023. 54% têm até 30 anos, 58% são homens, 48% da região sudeste, em segundo lugar vem o nordeste, com 28%, e 85% são das classes C, D e E. O que essa pesquisa projeta também é a substituição dos gastos das pessoas em razão das apostas. O presidente da Claro, a operadora de celular, disse num evento recente que o maior concorrente da Claro no pré-pago hoje não é a Vivo nem a TIM, são as bets. Porque as pessoas estão deixando de colocar crédito no celular para jogar. E aí, com isso, você reduz gasto com varejo, compras de uma forma em geral, com entretenimento e direciona para tudo que envolve apostas, além do gasto com a aposta em si. E essa pesquisa fala, né, que o cara passa a gastar mais com o bar para ver jogo, com ingresso de jogo, com objetos ligados a times. E aqui a gente tá falando do apostador que não é viciado, do apostador que substitui o gasto racionalmente. Você tem hoje, obviamente, o advento do vício, que a pessoa se endivida, porque até pouco tempo atrás podia apostar com cartão de crédito, aí ele não pagava o cartão de crédito. Essas coisas são altamente viciantes, né? Você lembra que durante uma época, não sei se isso ainda existe, não deve existir mais, porque o bingo virou proibido, tinha no Hospital das Clínicas uma área, um setor que se criou para cuidar das velhinhas viciadas em bingo, porque iam à falência, vendiam a casa, vendiam não sei o que lá, perdiam a herança da família, e tinha lá uma área do Hospital das Clínicas dedicada a isso. Sim, mas compulsão. É o que a gente vai ter que ter, porque, bom, o cara, o que acontece? Fica com o nome sujo, acaba sendo obrigado a abrir mão não do supérfluo, mas das necessidades básicas para sustentar o vício. E é um impacto social brutal, né? Uma associação de empresas de ensino fez uma pesquisa com jovens e 35% deles responderam que não começaram o ensino superior esse ano porque usam dinheiro que eles ganham com aposta. Os bancos também estão reclamando muito, porque eles falam que o crédito pode ficar mais caro para todo mundo, porque a taxa de inadimplência
inadimplência é um dos fatores levados em conta na hora de calcular os juros bancários. Então, se tem mais inadimplência, o crédito encarece. E aqui, a gente não está falando só de aposta ligada a esporte, mas de jogos online de uma forma geral, que foram liberados, cassinos online e até apostas ligadas a resultado eleitoral, por exemplo, que é também o que está rolando nesse momento. E você vê a magnitude dessas empresas, ou seja, o volume de dinheiro que elas têm para gastar, sobretudo no mundo do patrocínio de times. Porque as bets são um negócio altamente dependente da exposição publicitária. Então você fica lá 90 minutos pregado na camiseta de um time que tem um monte de torcedor doente. Enfim, é um baita impulso. Para vocês terem uma ideia, 80% dos patrocínios de time da Série A do Campeonato Brasileiro vêm das bets. 12 dos 16 times que disputam a Libertadores são patrocinados por bets. Na Champions League, 30% dos times dessa temporada têm patrocínio de bets. Uma das principais empresas de apostas, a Esportes da Sorte, que patrocina o Corinthians, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga a lavagem de dinheiro, agora no início de setembro. A VaideBet, que também já patrocinou o Corinthians, também foi alvo da mesma operação. Segundo os investigadores, a quadrilha movimentou 3 bilhões de reais em operações ilegais. A polícia encontrou aeronave, carro de luxo, Rolex, todo aquele kit cafonice completo junto com essa turma. E o CEO da Esportes da Sorte foi preso. E ele é um garoto de 30 e poucos anos, né? Aí você pensa, como é que um cara de 30 e poucos anos vai ter movimentado essa dinheirama tão jovem? Que gênio da raça. Enfim, o cara era isso, dava entrevista para jornal de grande circulação de São Paulo, Rio, palpitando sobre time, negócios do esporte. Enfim, o cara tava voando. Mas com 2 cliques no Google, você descobre 2 coisas fundamentais sobre ele. Que ele é filho do principal bicheiro do Recife e que ele abriu a empresa dele lá em dezembro de 2018, mesmo mês em que a lei foi aprovada no governo Temer. E a partir dali foi só felicidade até o início de setembro. E o pai dele, que é o bicheiro, que se chama Darwin da Silva, também foi alvo de um pedido de prisão nessa mesma operação, mas ele simplesmente não se apresentou. E o advogado do bicheiro declarou para o Globo que ele não ia se apresentar porque ele estava aguardando a reversão do pedido de prisão. Ou seja, o bicheiro está até agora sem ser incomodado. Olha, esse é o Brasil. Quero fazer um parêntese aqui, sugerir para Mari que a gente mande um pinguim para a mãe do Darwin da Silva em homenagem. Essa é o prêmio de melhor nome de todos os tempos. Manda um pinguim da Piauí pra mãe, pra progenitora do Darwin da Silva, por favor. A seleção natural em ação isso aqui. Não, e o filho também chama Darwin da Silva Filho. É claro. Bom, tem muitas histórias sobre o envolvimento dessas bets com o crime organizado, com o PCC. O Alan de Abreu, repórter da Piauí, publicou uma reportagem em junho no site da Piauí, mostrando o esquema detalhado do uso dessas empresas para lavagem de dinheiro do crime. Acho que vale dar uma olhada. Apesar desse pandemônio nesse mundo das apostas, a lei finalmente foi regulamentada no final de 2023. Mas foi estabelecido um prazo de 1 ano para que essa regulamentação entrasse em vigor, para as empresas se adaptarem, à legalidade. Ou seja, até dezembro, continuava tudo liberado. O que prevê essa regulamentação? O básico, né, gente? O óbvio. As empresas têm que ter sede no Brasil, veja só. Que coisa… Pô, o Elon Musk não pode mais fazer sua bet. Por incrível que pareça, elas não precisavam. Vai ter um limite para cada usuário gastar por dia, um cadastro de apostadores com reconhecimento facial, para ninguém apostar no nome de outra pessoa. Essa lei também tributa as apostas, não só os ganhos do apostador, como também o ganho das empresas, e também cobra uma outorga anual dessas empresas, um tipo de aluguel para elas operarem no Brasil. E prevê o óbvio, que só maiores de 18 anos possam apostar, porque até isso não era claro. E também exige a criação de uma classificação de risco nacional para cada apostador, do mesmo jeito que os bancos monitoram o risco de crédito de um cliente. Recentemente, o governo também proibiu o uso de cartão de crédito, criptomoeda e dinheiro vivo para jogar, antes era permitido. Em tese, essas regras tornam o ambiente mais transparente, dificultam a lavagem e tal, que é o grande problema, Se vai dar certo é outra história. E quem vai fiscalizar o cumprimento dessas regras é uma Secretaria de Prêmios e Apostas recém-criada pelo Ministério da Fazenda. As empresas que desejassem operar diante dessas novas regras de transparência tinham que ter se cadastrado no Ministério da Fazenda até agosto, para que eles avaliassem se eles iriam aprovar ou não. E até agora, 113 empresas se cadastraram, sendo que há uma estimativa de que o Brasil tenha 2.000 sites de apostas.
só 113 se cadastraram. Então você imagina a quantidade de gente que estava operando totalmente fora das 4 linhas ali. E Da queria continuar assim, né? É uma espécie de serra pelada da jogatina, né? Sim. Corrida do ouro. O negócio ficou tão tenso com essa operação da PF envolvendo o bicheiro, porque era tudo tão escancarado que o Congresso começou a se movimentar. Em especial o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que queria derrubar imediatamente todos os sites de bets, agora, assim, já, até todas se adequarem às novas regras. Tem outros projetos de lei tramitando que querem proibir propaganda e patrocínio de bets. Mais ou menos no estilo do que ocorre com a indústria do tabaco. Não poder ter propaganda e ter um aviso ali que aquilo é prejudicial à saúde. Só que aí a gente vai ver o que o lobby do futebol vai fazer com isso. A gente não pode esquecer também que tem empresas grandes, imensas, entrando nesse setor. A Globo anunciou uma parceria com a americana MGM, que é uma das maiores do mundo. A Caixa Econômica Federal, que cuida das loterias, também está entrando nesse setor. Então, assim, tem muita gente poderosa que quer ganhar dinheiro com isso. Então, dá para simplesmente dizer, não, agora acabou as bets. E o Haddad, que também não quer perder de jeito nenhum essa arrecadação, teve que tomar uma atitude, porque estava sendo pressionado pelo Congresso. E aí ele baixou uma portaria proibindo todas as bets não cadastradas até agosto de operar a partir de 1º de outubro. Então, em vez do Libera Geral até dezembro, o Libera Geral é só até setembro, final de setembro. Agora. O governo prevê arrecadar mais de 3 bilhões só com as outorgas. E até 12 bilhões por ano em impostos. Então o Ministério da Fazenda tá loucaço atrás desse dinheiro. Não querem deixar passar de jeito nenhum. Ainda bem que isso está sendo feito, né? Demorou. Claro. Agora, as apostas vão ser reguladas, mas esses joguinhos continuam liberados sem muitas regras. O cassino online lá, o Tigrinho. E além disso, tramita no Senado um projeto de lei para liberar bingo, cassino, jogo do bicho. E esse projeto tudo indica que ele vai ser votado esse ano no Congresso. Agora, considerando que o Brasil já nasceu gigante nesse setor de apostas, eu acho que vale dizer aqui que o Reino Unido, o principal mercado desses jogos, teve que criar uma área no Sistema Nacional de Saúde, Fernando, como você falou das velhinhas do bingo, que no Reino Unido é um sistema público, inclusive no qual o SUS se inspirou, uma área financiada com dinheiro público em que eles pesquisam a prevenção e o tratamento da adição em jogo. E recentemente eles captaram ali 100 milhões de libras para isso, ou seja, quase 700 milhões de reais. Isso recentemente, fora o dinheiro que já entrou nesse programa nos outros anos. Então você imagina o SUS daqui a uns anos, que não tem dinheiro nem para seringa em alguns lugares, tendo que investir dinheiro público no tratamento de viciado em tigrinho. Por exemplo, existe uma comissão de jogo no Parlamento Britânico que publicou no ano passado uma pesquisa mostrando que 2,5% da população do Reino Unido é considerada viciada em jogo, o que equivale a mais ou menos 1,3 milhão de pessoas. Você tem um ministério do jogo no Reino Unido. Agora, se a gente pegar esse percentual projetado para a população brasileira, considerando que a população brasileira estaria tão suscetível ao vício como a britânica, daria mais ou menos 5,5 milhões de pessoas viciadas. Considerando que a população brasileira talvez seja mais viciada que a britânica, porque ela faz um uso muito mais pesado das redes sociais e dos aplicativos que os britânicos, e isso está em todas as pesquisas do nosso uso maciço desse tipo de coisa, esse percentual de 2,5% pode ser, inclusive, muito maior. Então, basicamente, a gente está arrecadando, mas a gente também está contratando um problema de saúde pública que a gente não sabe o tamanho, o impacto e nem o custo. Falei que era a Ronaldinha, uma aula foda, muito esclarecedora sobre esse problema que brincamos aqui, mas que é bem sério. Então, Fernando, acho que também vale a pena falar um pouco dos efeitos econômicos disso, né? Saiu um relatório do Itaú, relatório Macrovisão de 13 de agosto de 2024, que estimou em 24 bilhões o gasto com apostas no Brasil em 2024. 24 bilhões. Bilhões. Isso dá 0,2% do PIB, 0,3% do consumo total e 1,9% da massa salarial brasileira. Com base no gasto com marketing, que é aquilo que você estava falando, o Itaú estimou a receita do setor com um valor mediano de 12 bilhões. É muita grana. E isso tem despertado preocupação. Por exemplo, o Isaac Sidney, presidente da Febraban, está pedindo para o governo adiantar a proibição do pagamento com cartão de crédito em bet. Aquilo que a Ana já tinha dito que ia acontecer de qualquer maneira, ele quer que aconteça logo. E, olhando a experiência internacional, dá para entender por que ele está preocupado. Esse problema não acontece só no Brasil. Esse problema aconteceu também em vários outros lugares onde as apostas online foram legalizadas nos últimos anos. E, aparentemente, parte do problema é a coisa de ser online. É a coisa de ser muito fácil
você fazer no seu celular a qualquer momento a aposta. Isso faz o problema ser bem pior do que se você tiver que ir até um cassino, do que se você tiver que ir até o Jockey Club, enfim, fazer alguma coisa assim. Eu vou citar aqui 2 papers recentes que estudaram o caso americano. Um deles, o principal autor é o Scott Baker, da Northwestern University, que o estudo dele com os colegas dele lá, ele foi comparando assim, os estados americanos foram legalizando aos poucos, um de cada vez, as apostas online. Então ele foi comparando o que acontecia num estado quando era legalizado, né? A conclusão deles é que após a legalização das apostas online no estado, as famílias com baixa poupança, famílias mais pobres, que têm menos reservas, aumentaram sua dívida de cartão de crédito em 8%. Isso é muita coisa. Um outro estudo do Brett Hollenbeck, da Universidade da Califórnia e dos colegas dele lá, fizeram um exercício semelhante e identificaram que após 4 anos de legalização, o credit score, que é assim, a nota de crédito média no estado, cai 1%, que parece pouco, mas é muita coisa. E após 4 anos de legalização, aumenta de 25% a 30% a probabilidade das pessoas declararem falência pessoal, que é uma questão que existe nos Estados Unidos, que você pode declarar falência e administrar suas dívidas mais ou menos como uma empresa falida faz. Esses estudos também identificaram que, como reação a isso, os bancos nesses lugares começam ou a reduzir o crédito ou a diminuir o limite do cartão de crédito das pessoas, porque eles começam a ver que o pessoal está se endividando no cartão de crédito para jogar. E aí, não só tem essa dimensão toda que a Ana já comentou aqui, você também comentou, do vício pessoal, das tragédias que isso pode trazer para a pessoa que é afetada por esse problema, mas isso é um problema macroeconômico que pode ser sério. O que é sempre bom lembrar, tem a taxa de juros que o Banco Central decide, mas a taxa de juros que você paga no seu cartão de crédito ou quando você pega um empréstimo no banco é bem maior porque ela incorpora outros custos. Mas parte dessa diferença certamente é a inadimplência. Assim, o banco vive de emprestar dinheiro. Ele sabe que algumas pessoas não vão pagar. Então, ele distribui esse risco entre as pessoas que vão pagar. Então, o seu juro é um pouco maior porque você está ajudando na vaquinha para compensar o banco pelos calotes que ele vai tomar. Se o número de calotes começa a subir, a sua parte nessa vaquinha tem que ser maior. Então, basicamente, se você começa a ter endividamento crescente por causa de aposta, o juro para o sujeito que não está apostando nada pode subir. Pelo volume desse negócio, é uma coisa que pode ter muitas consequências, inclusive para as pessoas que não apostarem. Não vamos nem mencionar aqui o risco de que, se ninguém fizesse nada, poderia ter uma crise bancária, certo? Então, assim, é um fenômeno gigante que assustou os reguladores do mundo inteiro, com possibilidades de consequências muito preocupantes em vários aspectos da vida social. A Ana comentou aqui da lavagem de dinheiro. Isso é uma coisa que está sendo estudada no mundo inteiro, como evitar isso, entendeu? Por isso que, por exemplo, o Lula proibiu você entrar com criptoativos para fazer as apostas. O criptoativo é famoso como uma coisa que movimenta dinheiro de crime, né? E que a gente agora que está começando a se preparar para isso, porque as consequências gerais disso não só são graves, mas são graves inclusive para as pessoas que não apostam. Isso vai gerar problemas de saúde pública, pode gerar diminuição da oferta de crédito pessoal. Então, assim, é um negócio que realmente é a típica questão que exige regulação estatal mesmo. Perfeito. Então a gente encerra o terceiro bloco do programa por aqui. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, Kinder Ovo. Se a gente escutar um concerto ou uma sinfonia com atenção, nós vamos ouvir um monte de coisas. Drama. O teatro veio abaixo como se fosse um final de ópera. Histórias de superação. Eu já tive um ataque de pânico no palco, aqui na Sala São Paulo. Desafios. Não tinha sala de ensaios, nem para ensaios. Conquistas. A gente nunca imaginava que ia ter uma estrutura dessa aí em São Paulo, no Brasil. E momentos apoteóticos. Acelera o coração. É algo físico, emocional, mágico. Essa é a palavra, é mágico. E é isso que você vai ouvir em Aqui a Música Toca, a série que comemora os 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP. São 7 episódios narrados por mim, Sandra Anenberg, toda semana na sua plataforma preferida. Te espero lá. Muito bem, estamos de volta, direto e reto, direção Mari Faria, a hora da sua diversão. Solta aí, para nós sofrer.
A gente, historicamente, não tem nenhum benefício destacado de governos federais. Até porque a gente manda R$100 para Brasília e recebe 10 é o gaúcho. em cima do milho. É o gaúcho, um paranaense. Então, e tem estado é o Caiado. Que manda 100 e recebe 300. É o governador de Santa Catarina. É o Caiado. Jorginho Melo. Caraca. Não. Olha Muito só, bem. nem Essa não ia acredito. acertar nunca. Governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, entrevista CNN Brasil. Bom, depois deste grande momento de Ana Clara, vamos para o melhor momento, Correio Elegante, onde vocês nos dão os recados. Começo eu, então, com um e-mail aqui do César Augusto Domingo, que levou o nome da sessão de cartas a sério. Ele diz o seguinte: gostaria de mandar um beijo para a Carla, que vive me enrolando para marcar um café. Ela, que tanto gosta do Foro de Teresina, talvez fique mais sensível a um apelo vindo da bancada de apresentadores. Afinal, esse café tá mais barril do que a corrida pela Prefeitura de São Paulo. Carla, será que preciso de um reforço do Fernando, da Ana Clara e do Celso para marcar esse simples café? Vamos lá, ajuda aí. Sou ouvinte voraz de vocês. Vocês representam um farol civilizatório. Abraços. César Augusto Domingo. Carla, marca esse café, pô. Pô, cara, um café. Dá uma chance. O João Paulo Ribeiro escreveu em nome dele e do filho. Morávamos em Berlim quando começamos a ouvir o Foro e desde os 4, 5 anos, o momento Kinder Ovo sempre chamou a atenção do Nilo, meu filho. E mesmo sem nunca ter entendido o que é Kinder Ovo, ele vibrou fervorosamente no dia que eu acertei o meu primeiro. Imaginem o silêncio frio de uma manhã berlinense sendo quebrado pelo meu grito de Eduardo Cunha, yeah! E hoje, já de volta ao Brasil, o Foro de Teresina faz parte da playlist do Nilo. Ele está sempre a postos para cantar o falsete cabeção quando o assunto da conversa soa inteligente. E a semana passada disse: adoro fazer minhas tarefas da escola ouvindo o Foro de Teresina. Dia 15 de setembro foi aniversário de 9 anos do Nilo e espero que esse e-mail chegue a tempo de vocês mandarem um alô para esse ouvinte assíduo. Um abraço fraterno. Poxa, Nilo, que ouvinte sensacional. Arrebentou, Nilo. Viva o Somos Nilo. todos aqui seus fãs. Muito Olha, bom. espero que a Somos gente todos te aqui ajude. seus fãs, né? Pelo amor de Deus. Espero que a gente te ajude a fazer os deveres de casa de alguma forma, sem tumultuar muito. Muito bom. O Paulo Favari escreveu: minha rotina com o programa 5 Stars confunde-se com as idas e vindas à terapia, cujas sessões são às sextas-feiras após o almoço. E o caminho até o consultório da psicóloga dura, a pé, o mesmo tempo do episódio. Às vezes vou ouvindo o foro e volto refletindo sobre a sessão. Noutras, vou pensando sobre o que falarei na sessão e volto ouvindo o foro, para assim garantir com tranquilidade a necessidade de uma nova sessão na semana seguinte. Mas passei o último final de semana sentindo que algo estava fora do lugar. E estava. Sexta passada, por incompatibilidade de agenda, a Esther, minha psicóloga, não pôde realizar a sessão. E eu também não ouvi o foro. Nem quem ganhou, ganhou. Todo mundo perdeu. Mas esta semana já dobrei a meta. Logo após enviar este correio elegante, ouvirei o episódio atrasado. E sexta, antes ou depois das lamúrias psicológicas, tornarei a ouvi-los. Um abraço a todos. Abraço para você também, Paulo. E para Esther, sua terapeuta. Muito bem. Sensacional. Não sei se Freud explica, mas Celso explica. Pô. Ouve aí que Celso explica. É isso. A gente até explica, a gente só não resolve, né? É isso. Bom, encerramos o programa por aqui. Se você gostou, não deixe de dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer. Se inscreva no YouTube. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem do programa é do Gilberto Porcidônio, a edição é da Luísa Silvestrini e do Thiago Picado. A identidade visual é da Amanda Lopes. A finalização e mixagem são do João Jabassi e Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado no Estúdio Rastro do Dani Di, no Rio de Janeiro, e na minha casa em São Paulo. Eu me despeço então dos meus amigos. Celso Rocha de Barros. Tchau, Celso. Até semana que vem. Tchau, Fernando. Semana que vem estamos aí de volta. E tchau, Ana. Até semana que vem. Tchau, Fernando. Até mais. É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até semana que vem.